Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, está no primeiro mandato aqui na Câmara Federal. As bandeiras que ele defende são a modernização da legislação ambiental, a desburocratização dos serviços públicos e também o combate à corrupção. Deputado, muito obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta. Eu queria começar pela legislação eleitoral. A gente sabe que foi feita uma reforma política, mas que há ainda uma janela aberta, porque o deputado ou o político que tiver recursos próprios, ele não tem teto para contribuição. Que sentido de legislação o senhor propôs aqui? Antes de mais nada, é um prazer estar aqui hoje. Eu estou no primeiro mandato, então para mim é uma emoção muito grande poder estar participando de todo esse processo. Enfim, é um sonho antigo estar representando a população da minha região no Congresso Nacional, então estou muito feliz de estar aqui. Essas propostas que eu apresentei fazem parte de um amplo pacote de medidas elaboradas por inúmeros especialistas a convite da Transparência Internacional, que é uma organização que trabalha com o combate à corrupção. E entre essas medidas, nós temos medidas de cunho eleitoral, né? E uma delas é justamente acabar com essa história que foi criada do fundão, do grande fundo. Foi gasto mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais que poderiam estar sendo investidos em educação, saúde, ciência e tecnologia, enfim. Todo esse dinheiro acabou sendo gasto no processo eleitoral e resolveu um problema de uma dúvida que foi criada, apesar da Câmara ter aprovado uma proposta de reforma eleitoral, no que diz respeito aos candidatos que têm um grande patrimônio, né, que é essa janela que permite que o candidato invista seus próprios recursos de uma maneira, pela interpretação, de maneira quase que indefinida, né? Então, fica limitado ao teto máximo estabelecido pelo partido ou o teto máximo para aquele cargo. Então, a gente teria situações onde deputados que têm um patrimônio maior acabam tendo uma vantagem muito maior dentro do processo eleitoral. Agora, nós estamos ainda no iniciozinho das atividades legislativas e o senhor me informou que já apresentou 53 propostas, vou repetir, 53 propostas legislativas, a maior parte centradas no combate à corrupção. O senhor pode detalhar? Sim. A maior parte das propostas realmente envolvem o tema de combate à corrupção. Elas fazem parte de um amplo pacote de 70 medidas novas de combate à corrupção. Nós temos medidas relacionadas a fazer com que a população possa, de certa forma, participar também desse processo. Então, medidas de mais transparência, de dados abertos, instituindo uma política nacional de dados abertos, fazendo com que a população, de certa forma, seja incentivada a acompanhar o dia a dia das rotinas das contas públicas do país. Tem um outro grupo de medidas que diz respeito a melhorar a questão da punibilidade, né? E essas medidas se assemelham em grande parte às propostas trazidas à Câmara pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, no que diz respeito a penas maiores, a criminalização do Caixa 2, a criminalização da corrupção privada, ao que diz respeito à redução do número de recursos que existem hoje disponíveis. Então, é um conjunto de medidas que atuam em duas frentes. Uma de garantir uma participação maior, um controle social maior e melhor, e no outro aspecto, medidas de combate efetivo à corrupção. Entre as medidas tem uma muito interessante que diz respeito à questão do reportante de denúncias, né? Do mesmo jeito que existem programas de proteção à testemunha, programas do ponto de vista de acompanhar e assegurar, enfim, a vida do reportante de denúncias envolvendo o tema de corrupção. O que o senhor achou do pacote do ministro Moro, que foi muito elogiado e criticado também por especialistas competentes dos dois lados? O pacote é muito importante. Por outro lado, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais aprofundada. O Brasil já mudou o Código Penal brasileiro, desde a sua aprovação, 180 vezes. Então, nós precisamos avançar. Eu acho que tem medidas, propostas muito positivas. Mas a gente precisa de uma série de outras medidas que podem estar acompanhando
esse processo. Né? Nós precisamos mais transparência no poder público, mais qualidade na informação que é disponibilizada. Nós temos propostas no pacote anticrime com enfoque penal, mas o combate à corrupção, ao crime organizado, não diz respeito única e exclusivamente a questões penais. Nós precisamos de mais recursos, nós precisamos que a polícia científica do país seja devidamente equipada, nós precisamos de mais estrutura do ponto de vista de garantir a transparência. Então, eu acho que as críticas que são feitas é porque o pacote de medidas tem um foco muito preciso. Ele aumenta as penas em geral. Aumenta as penas, isso é positivo, enfim. Mas eu acho que a questão do combate à corrupção envolve uma série de outras medidas que eu acredito e espero que estejam sendo pensadas. Achei interessante também, no rol das suas medidas legislativas, que o senhor propõe um processo seletivo para aqueles cargos de comissão. O que são cargos de comissão? São cargos de confiança pessoal, não são concursados. Como que seria esse processo seletivo? A ideia é que existam regras um pouco mais claras em relação ao preenchimento desses cargos. Eu fui prefeito na minha cidade, eu cortei uma grande parte dos cargos comissionados que tinham na prefeitura, uma boa parte dos cargos foram transformados em cargos de provimento exclusivo de funcionários de carreira, se transformaram em funções de confiança. O que a gente precisa é que existam critérios. Não é? Eu estou propondo um processo seletivo, mas se a gente tivesse pelo menos critérios, então hoje você tem situações onde no mínimo deveria ser exigido um curso superior, ou que a pessoa tivesse formação na área. Enfim, a gente precisa ter critérios, porque o que a gente vê é que parte do processo de corrupção, parte do problema de corrupção está ligado a esses cargos comissionados. E isso é algo que a gente precisa, de certa forma, mudar. O senhor pertence ao PSB, que é um partido de oposição. Como é que o seu partido vai se comportar agora na chegada da reforma da Previdência? O nosso partido tem anunciado que vai analisar com muito carinho, muito cuidado a proposta. Nós entendemos a situação do rombo previdenciário que tem, do problema fiscal que existe no país. Por um outro lado, a gente também não pode aceitar que a população seja, de certa forma, penalizada. Então, nós vamos analisar com muita calma, vamos propor medidas alternativas, vamos propor emendas, vamos trabalhar para melhorar o projeto. Eu tenho certeza que o nosso partido não vai se furtar ao debate. Nós queremos discutir a proposta e, na medida do possível, poder melhorar. Uma última perguntinha, que a gente já está no final da entrevista. O senhor propõe uma legislação ambiental, a Política Nacional de Segurança de Barragens, obviamente inspirada na tragédia de Brumadinho. Sim, depois da primeira tragédia de Mariana, de toda aquela situação que teve, a Câmara elaborou uma proposta de projeto de lei que poderia, de certa forma, ter reduzido a possibilidade de um segundo incidente. O que a gente vê é que essa proposta acabou não sendo votada. Eu resgatei essa proposta, fiz melhorias, incluí propostas de punição. A Política Nacional de Segurança de Barragens não tem hoje punição em relação a isso. Então, nós previmos uma multa de até R$1 bilhão para situações como essa, porque, de maneira muito clara, isso é um crime, isso não foi um acidente, né? Toda essa tragédia poderia ter sido evitada. Então, a gente acredita que existe a necessidade de a gente melhorar a legislação e, por isso, eu desengavetei o projeto que existia, que já havia tramitado na casa, e fiz a propositura com uma série de melhorias. Deputado Rodrigo Agostinho, muito obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui hoje. E boa sorte no mandato. Obrigado. Bom, o programa pode ser acessado também pela internet no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Aline Machado e agradeço a sua companhia. Até a próxima.